Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. Nós vamos ler uma referência no Novo Testamento e outra no Velho Testamento. A primeira está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Por favor, vá comigo agora para um texto de Isaías, capítulo 9, a partir do verso 1. Mas a terra que foi angustiada será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros anos a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte, resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo, e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Amém. Amém. Um dia especial e um momento de reflexão. Nós deveríamos praticar a reflexão o tempo inteiro. Nós deveríamos o tempo inteiro considerarmos todas as coisas ao nosso redor e nos relativizarmos a elas. Tentarmos entender se nós temos mesmo a importância que nós nos damos. Tentar avaliar com o critério mais próximo da verdade o valor que nós damos às coisas e às pessoas. Porque vivemos como que num delírio. Vivemos como que de alucinações. E quase sempre, ao fim de um delírio, ao fim de uma alucinação, o que temos no encontro com a realidade é um choque. Porque durante o delírio, parecemos muito mais fortes, muito mais potentes do que verdadeiramente somos. E passamos a vida muitas vezes nestes enganos, porque não consideramos as coisas como elas verdadeiramente são. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando da maneira como vivemos irresponsavelmente, imaginando que já estamos na vida eterna. Imaginando que o que temos permanecerá. Chamamos de nosso, chamamos de meu, de minha, coisas que absolutamente nos são emprestadas.
Chamamos de nosso e exercemos um poder de propriedade, de posse, de coisas que são nos emprestadas. Não consideramos que as pessoas com as quais convivemos e muitas vezes nos relacionamos em graus de parentesco ou de amizade, na verdade são pessoas que passam por nós e nós por elas, por um breve instante, porque verdadeiramente não somos daqui, chegamos e partiremos. Hoje nós temos uma ocasião especial na igreja, porque vamos apresentar uma criança, chegou para nós há pouco tempo, nasceu alguns meses atrás, alguns dias atrás. Mas hoje, por exemplo, agora à tarde eu recebi uma mensagem de uma pessoa querida que faleceu, 3 anos mais velho do que eu, mas que faleceu. Saindo do culto agora eu vou ao velório, que começa às 22 horas. Não vou poder estar no sepultamento amanhã. Mas eu já vinha considerando essa mensagem. Será que nós não estamos perdendo tempo correndo atrás das ilusões? Será que nós não estamos dando valor àquilo que nós não vamos reter? Lutamos para ter, quando deveríamos lutar apenas para desfrutar. Não importa se alguma coisa pode ser tratada pelo pronome meu ou minha. Importa é o quanto eu posso desfrutar daquilo que está nas minhas mãos. Importa mais a satisfação com alguma coisa do que a satisfação da ilusão da posse. Muitas vezes eu não percebo que as pessoas que estão comigo e que passam por mim me dão a oportunidade, e às vezes a última oportunidade, de ter um abraço, um beijo, uma xícara de café. A gente passa a vida querendo juntar as coisas para deixar para pessoas que não vão valorizar depois da gente. O carro da gente, depois da gente alguém vai virar e vai dizer assim: vamos vender? Porque eu quero a minha parte. A casa que a gente luta tanto para ter, ou a fazenda, ou o apartamento, ou um conjunto de bens, depois serão repartidos por pessoas que muitas vezes vão brigar entre si e vão ficar com raiva umas das outras, porque cada uma quer um pedaço maior. Nos ocupamos muito em achar o que está errado na vida dos outros. Não concordamos, não posso aceitar que o outro seja dessa ou daquela forma, mas quase nunca, ou eu vou até exagerar em dizer nunca, olhamos para o espelho dizendo o que é insuportável em mim. Eu reclamo da forma como sou tratado, mas nunca paro para refletir a forma como estou tratando os outros. Não gosto que gritem comigo, mas grito com os outros. Não gosto que sejam impacientes comigo, mas não tolero. Sou impaciente com o não saber do outro, com a dificuldade que o outro tem. Não dou conta da minha sexualidade, escondo isso, mas aponto o erro da sexualidade dos outros. Tenho coisas inconfessáveis que não gostaria que ninguém visse, mas adoro futricar sobre o que aconteceu na vida do outro ou da outra. Perco tempo, porque em algum momento eu vou deixar de me assustar com a notícia de que alguém partiu para a eternidade, e serei eu a notícia para os outros de que eu parti para a eternidade. E isso me faz pensar nas escolhas que eu preciso fazer. Primeiro texto que nós lemos do Evangelho de Mateus, Jesus faz uma pergunta que eu e você deveríamos fazer a nós mesmos o tempo inteiro. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? A palavra alma, a gente já explicou isso aqui tantas vezes, né? A palavra alma, traduzida para o português brasileiro de alma, na verdade, é psique. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a paz psicológica? O que adianta você ter um apartamento triplex, duplex, num ponto maravilhoso, uma casa enorme de 1.000 metros quadrados de terreno com uma construção de 526? O que adianta você ter uma piscina maravilhosa, ter 3 carros na garagem, se você não tem uma paz para sentar e tomar uma xícara de café
com a sua esposa, com o seu marido, se você não tem uma paz para colocar o seu netinho no colo e rir de uma maneira completamente descomprometida com a gracinha que a netinha ou o netinho faz para você? O que adianta você poder comprar o que você quiser, mas se você não consegue sentar e desfrutar de um prato de comida e depois dizer obrigado, não quero mais, eu estou satisfeito, saber exatamente o ponto da satisfação? O que adianta você lutar para ter muito dinheiro, se você não consegue usar esse dinheiro para você se sentir bem? O que adianta correr de um lado para o outro, querer ser promovido, querer crescer, concorrer com seu cunhado em quem tem o melhor carro, a maior televisão, quem faz a viagem mais cara? Que adianta isso, se você não consegue se dar 30 dias, num ano, de descanso verdadeiro? Jesus está nos chamando a atenção para que nós façamos uma reflexão. O que verdadeiramente é importante? E eu quero passar daqui para a ética, para a moral. E para definir de uma forma mais simples a diferença entre ética e moral, moral é aquilo que eu tenho para mim. De uma forma simples. É como eu acho a vida, é aquilo que eu digo, eu acho que isso é certo e aquilo é errado. Mas para mim, ética é aquilo que tange ao meu grupo, à minha comunidade, à minha igreja, ao meu bairro, à minha família, aos meus colegas de trabalho, aquilo que é certo para o grupo. Eu posso dizer que para mim não faz diferença nenhuma parar em fila dupla, isso é moral. Para mim não tem nenhum problema, eu não vejo problema nisso. Mas quando eu penso de uma forma ética, eu atrapalho o trânsito de quem vem atrás. Eu impeço quem precisa chegar no serviço na hora, de chegar na hora. Eu atrapalho quem vai tirar o carro da garagem, porque eu me dei o direito sobre o direito dele, de parar o carro na vaga de garagem dele. Ética é aquilo que tange ao grupo. Quando Jesus disse, o que adianta ganhar o mundo e perder essa sanidade? Você entrar no mundo da ilusão de que você é mais importante do que os outros, de que você tem a verdade, e quando você acredita que você tem a verdade, a primeira coisa que você faz é desconstruir a verdade do outro. Então a minha religião passa a ser a religião verdadeira, e a dos outros passa a ser mentirosa. Se eu sou católico, eu odeio crente. Se eu sou evangélico, eu odeio macumbeiro. Se eu sou de uma religião de matriz africana, não suporto também os evangélicos. E a gente começa a ter uma ideia de que a nossa verdade absoluta e a dos outros não são verdades. Isso é insanidade. Jesus disse, olha, que adianta você lutar para ganhar o mundo inteiro e perder os seus referenciais de ética, de sanidade, de paz? O que adianta você viver 20 anos com alguém e depois desses 20 anos chegar e dizer, quero divórcio? Você fracassou. Você não conseguiu ser feliz e pior, você não conseguiu fazer alguém ser feliz do seu lado. É um projeto de sanidade. Jesus nos chama atenção para isso. Tem um romance, essa de Queiroz, não é um dos seus romances mais aplaudidos, mas é a história de um mandarim. Aliás, o título é O Mandarim, salvo engano meu, em que Teodoro, seu xará, Teodoro é visitado pelo diabo. Teodoro é um funcionário público, sem nenhuma expressão, corcunda. Ele anda assim, não consegue ficar em pé, de tanto que ele se submeteu a um chefe tirano. Toda vez que ele via o chefe chegando, ele abaixava, e ele abaixou tanto que ele já não conseguia mais se levantar, e um dia o diabo aparece para ele, e lhe faz uma proposta maravilhosa, aos olhos dele. Eu te dou a chance de ser o homem mais rico do mundo. Para você ser o homem mais rico do mundo, você precisa apenas apertar esse botãozinho aqui. Quando você apertar esse botãozinho aqui, em algum lugar da China, um mandarim muito rico vai morrer. E quando ele morrer, toda a fortuna dele vem para você. Teodoro começa a ter uma luta de consciência. Eu continuo na pobreza e deixo o mandarim viver a vida dele? E ele começa a pensar nos motivos que o diabo deu a ele para que ele mate o mandarim. Primeiro que o mandarim está muito velho.
Vida de velho não é importante, já viveu muito. Você é novo, a vida do novo é mais importante que a do velho. O mandarim não tem mais como gastar tanto dinheiro. Esse dinheiro vem para você, você tem como gastar esse dinheiro. E ele vai lutando com ele, de manhã ele aperta o botão, puf. E aí ele pensa que aquilo foi um sonho. Não é possível. E de repente ele recebe a notícia de que ele vai herdar uma fortuna e ele realmente fica muito rico. E no primeiro momento ele começa a gastar, ele empresta dinheiro para os governos. Ele começa a ser requisitado para as grandes festas, para as tomadas de decisões. Começam a puxar saco dele. As piadas mais sem graça que ele conta, todo mundo morre de rir, sai no jornal se ele teve dor de barriga ou não teve. E no primeiro momento ele acha aquilo maravilhoso, mas depois a vida vai ficando tediosa, ele vai ficando entediado. E aí vem a consciência de culpa, e ele resolve ir à China procurar a família do mandarim que agora está na miséria. E se vocês querem saber o resto, leiam o Mandarim, eu não vou contar para não tirar a graça, né? É um livro muito pequeno, não é muito grande, vale a pena, interessante. Leiam, depois me contem o final. A ideia é, foi ético o que Teodoro fez? Vale tudo para a gente ganhar dinheiro? Vale tudo para a gente subir na vida? Jesus disse que não. Jesus disse que não vale a pena, porque nós vamos perder a nossa alma. Ele não está nem preocupado com o inferno ou céu, ele está dizendo que nós vamos perder a nossa paz. E quando a gente fala de paz, olha aqui para mim por favor. Hoje nós vamos apresentar uma criança que acabou de chegar, mas eu vou sair daqui para ir para um velório de alguém querido que já foi. A vida é muito curta. Sabe quanto você vai viver? Eu não sei. Nós esquecemos que o café que a gente está tomando agora pode ser o último café que a gente vai tomar. O aperto gostoso que a gente dá em alguém pode ser o último. Quando a gente vê o marido, a esposa, o filho, o irmão saindo para trabalhar e a gente não dá muita bola, e ele sai, a gente tem a certeza de que ele vai voltar logo, de que ela vai voltar logo à noite. É uma mentira, é uma ilusão, estamos vivendo uma ilusão. Pode ser que essa pessoa não retorne, pode ser que se chegar a retornar não me encontre mais. Então como é que eu devo viver? O que é que o Evangelho de Jesus diz que eu devo fazer? Aí nós vamos para o texto de Isaías. Isaías, no capítulo 9, ele vem de um contexto onde há uma denúncia de violência, há uma denúncia de promiscuidade moral, de corrupção. E o Senhor Deus diz, através de Isaías, eu vou dar um basta a isso. Isso vai passar, isso vai acabar. A terra que foi desvalorizada, a terra que foi desprezada, ela será transformada numa terra boa. Aqueles que viviam da luta deixarão. Sabe por quê? Porque uma criança se vos deu, um filho nos nasceu. E eu darei a essa criança o reino eterno. E sabe qual é o reino dele? O reino de justiça e de paz. Conversava com um amigo meu hoje. Saímos para comer empada. Você já saiu para comer empada com alguém? Mas a gente precisa se abrir para o novo. Você se abre para o novo e descobre que a coisa é boa, que a coisa é ruim. Se for boa, você incorpora. Se for ruim, você tira do lado. Eu não gosto de jiló, já falei para vocês, né? Quem gosta de jiló, por favor? Vocês têm um gosto esquisito. Muito esquisito. E aí esse amigo meu disse para mim, Ademir, vamos comer empada de jiló? Falei, nem me pagando. Isso não é convite que se faça, ainda falei para ele, isso não é convite que se faça para um amigo. Ele falou, cara, vamos lá, experimenta, o troço é bom. Eu falei, já comi jiló, é ruim. Ele falou, mas você não comeu empada de jiló. Eu falei, é verdade, empada de jiló eu nunca comi. Vai que é boa. Fomos, passou aqui hoje, depois da escola dominical, fomos para o Mercado Central, uma loja de empadas que tem lá, muito boa, recomendo. E é interessante que você chega lá e a pessoa diz, pega agora, paga depois. Não tem que tirar ficha, tem que fazer nada, é na base da confiança. Você pega, come, vai para onde você quiser, depois você volta e paga. Acho que não toma nenhum prejuízo, porque eles gritam isso lá, é o marketing deles.
E ele pegou uma empada de jiló, colocou na minha mão e falou: olha, eu vou dar uma mordida nesse negócio. Se esse troço for ruim, eu vou pôr na sua mão e você termina de comer. Ele falou: tá bom. Irmãos, que coisa maravilhosa quando a gente está certo. Aquilo é uma porcaria. Que troço danado de ruim. A primeira mordida eu cacei um lugar para cuspir, e não tinha. Porque estava cheio de gente, se eu cuspisse em algum lugar, cair no pé de alguém, eu tive que engolir aquela coisa. E passei para ele. E aí, claro, né, como bom mineiro, eu pedi uma de queijo com goiabada. Olha que coisa boa. Aí sim, aí foi uma bela de uma empada. Depois uma de carne seca, cremosa, que coisa maravilhosa. Muito, muito bom. Abri para o novo e descobri que eu estava certo, que aquilo é ruim. Mas sabe o que foi o melhor? Estar com o meu amigo. Sair. Não sei se foi o nosso último encontro. Espero que não. Como é bom viver em paz. Sabe qual é o nome dessa criança que nos foi dada, que se nasceu para nós? Jesus. Sabe qual foi o nome que Isaías deu para ele? Príncipe da paz. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Olha aqui para mim em nome de Jesus. Jesus é o príncipe da paz. Significa que eu e você, se convertidos somos ao Evangelho de Jesus, precisamos ser promotores da paz. Não importa se o meu cunhado me insultou, esse insulto não pode gerar em mim uma devolução de insulto a ele, precisa morrer em mim. Não importa se alguém me deu um prejuízo, se ele não puder ou não quiser me pagar, não devo eu buscar a vingança. Isso precisa se esgotar em mim. Porque eu tenho duas consciências. A primeira de que tudo é transitório. Eu não estou neste mundo para ser honrado, honrado e honrado. Às vezes eu vou ser humilhado, 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 e a vida vai seguir até o ponto em que eu vou subir. Então não adianta eu ficar preocupado com as coisas dessa vida. Como pode um pai não conversar com a filha porque a filha errou alguma coisa? Como pode um irmão não conversar com outro irmão porque discutiram a respeito de herança? Como pode a esposa e o marido dormirem brigados e não se reconciliarem? Como pode alguém dizer: eu queria matar esse sujeito? Como pode alguém andar armado? Porque quem anda armado anda para atirar. Ah, pastor, o preço da paz é a guerra. Isso é conversa do diabo, gente. O preço da paz é a paz. O preço da paz é a paz. Porque eu tenho consciência de que a minha vida é desse tamanho. Eu não vou, usando um ditado da roça que eu adoro, não vou acender vela boa para defunto ruim. Não vou gastar vela boa com defunto ruim. Eu vou aproveitar cada momento da minha vida para viver em paz. Eu não preciso ter muito dinheiro, eu preciso apenas ter dinheiro para suprir as minhas necessidades. Eu não preciso ser melhor do que ninguém, eu não estou competindo com ninguém. Para que eu vou querer ser melhor do que o meu irmão? Se eu sou melhor em matemática, ele é melhor do que eu em português. Se eu sou melhor do que ele em levantar uma parede, ele é melhor do que eu em administrar alguma coisa. E o que eu sou melhor é para servir a ele que carece desse serviço. E naquilo que eu careço, ele tem alguma coisa em que ele é muito bom e pode me favorecer. Eu quero viver em paz. Eu não quero olhar para as religiões de matrizes africanas e dizer que as entidades, os orixás deles, são demônios, porque não são. Eu não quero olhar para os santos da Igreja Católica e dizer que não são santos, porque são santos, para eles são e serão. Eu não quero olhar para a sexualidade de alguém e dizer que está certo ou que está errado. Eu preciso dar conta da minha. Eu quero viver em paz. Se alguém quer ser chamado de ele ou de ela, eu vou chamar do jeito que essa pessoa quer ser chamada. Eu não vou forçar ninguém a nada. Eu não vou dizer que alguém está no caminho errado e que o meu está certo. Mostre a essa pessoa a minha vida, se eu fiz uma escolha certa. E pode ser que pelo testemunho do meu viver, ela se interesse em ter a mesma experiência que eu tenho. Então, quando a gente tem uma forma de ler a Bíblia,
entendendo que Jesus é o príncipe da paz, e essa é a segunda coisa. A primeira é que a minha vida é pequena, a segunda é que o meu Senhor é o príncipe da paz. Eu quero viver em paz. Ah, mas o meu vizinho é muito atrevido. O meu vizinho apenas ainda está na ignorância, ele ainda não aprendeu o que eu já aprendi. Eu posso suportar porque ele não vai ser meu vizinho por muito tempo. Em algum momento ou eu vou deixar essa vizinhança ou ele vai deixar essa vizinhança. E o que eu mais gostei no texto de Mateus é que Jesus diz: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque a alma é o meu ser verdadeiro, é a minha consciência, minhas emoções, meus sentimentos, minhas lembranças, meus laços. Isso não acaba com a morte física. O espírito continua vivo. E nós vamos seguir para darmos a Deus a conta da forma como escolhemos viver. Nós gostamos muito da liberdade e do livre-arbítrio e esquecemos que a consequência da liberdade e do livre-arbítrio é a responsabilidade com a escolha que fazemos. Teodoro não pensou nas consequências de apertar aquele botão. Ele apenas se deixou seduzir pela possibilidade de ficar rico. Mas todos nós temos uma vida desse tamanho. E todos nós daremos contas a Deus. E de toda injustiça, Deus pedirá conta. Grandes e pequenos, todos comparecerão diante do Senhor. E não há nada que não esteja debaixo dos olhos de Deus. Jesus é a nossa justiça. Amém? Vamos ficar de pé.